Olá, bem-vindos a um Matemática em Minutos. O meu nome é António Maquiavelo e vou-vos falar sobre simetria. Mais especificamente, tentar deixar claro o que é exatamente uma simetria. A simetria é algo que é quase ubíquo em toda a natureza. Quase todos os animais apresentam simetria, em especial simetria bilateral. Normalmente até identificamos simetria com isso, portanto, a simetria relativamente a um eixo, uma espécie de reflexão num espelho. Quase todos os animais são simétricos. As plantas exibem muitas vezes mais do que essa simetria, em vez de ser relativamente a um eixo, relativamente a vários eixos, e têm às vezes até simetrias de rotação. A simetria é também amplamente usada em vários motivos decorativos, muito em particular na arte islâmica, da qual temos ali um belíssimo exemplo. Há muitos outros num palácio-fortaleza em Granada, na Espanha, o Alhambra, que é absolutamente deslumbrante em termos de decorações, tanto de paredes como de chão, como de tetos, em que são usados vários motivos simétricos e que envolvem simetria, e algumas até bastante sofisticadas. E é ainda usado na calçada portuguesa. Temos ali um exemplo da Praça dos Restauradores em Lisboa, um padrão bastante complexo, mas que apresenta várias simetrias. Um pouco mais raro, a simetria é por vezes usada em música. Temos ali um exemplo notável do grande compositor Johann Sebastian Bach, em que tem um cânon a duas vozes, e se repararem bem ali na pauta, se lerem a primeira voz numa direção, ela é exatamente igual à segunda voz lida na direção oposta. Há pessoas também que por vezes compõem textos e poemas que são capicua, portanto isso significa que os lidos de trás para a frente são iguais aos lidos de frente para trás, de alguma maneira. Por exemplo, aquele exemplo em espanhol, em que a primeira linha é igual à última linha, a segunda é igual à penúltima, etc. Há uma reflexão no meio, linha a linha. Portanto, as linhas são iguais, de baixo para cima, iguais de cima para baixo. Um outro exemplo em inglês, mas este palavra a palavra, portanto, se lerem as palavras todas de cima para baixo, é exatamente igual a de baixo para cima. Bom, está então na altura de explicar o que é uma simetria. Para isso, preciso de explicar antes o que é que se entende por uma transformação rígida. Neste caso plano, podia ser do espaço também. Portanto, uma transformação rígida é uma transformação do plano que não muda as distâncias entre os pontos. Portanto, dois pontos com uma certa distância, depois transformados vão em outros dois pontos que estão à mesma distância. Dois exemplos de transformações são as rotações e as reflexões. Vejamos primeiro as reflexões. Portanto, uma reflexão é sempre uma reflexão segundo uma linha que funciona como uma espécie de espelho, e essa transformação não vai alterar as distâncias. Por exemplo, se no plano eu tiver um F e considerar a reflexão segundo aquele eixo, eu fico com um F ao contrário, o F visto no espelho. Mas as distâncias internas ficam exatamente as mesmas. Se eu fizer o mesmo com um T, mas relativamente a um eixo especial, aquele que está ali, faço a reflexão e o T, enfim, o lado esquerdo muda com o lado direito, mas no fim não se nota. O T como um todo fica na mesma. Uma rotação é também uma transformação rígida, não altera as distâncias dos pontos. Por exemplo, se eu pegar naquele T e fizer agora uma rotação de 180 com centro no, digamos, centro geométrico do T, o T fica ao contrário, mas fica na mesma um T, só que invertido. Se eu fizer o mesmo com um I, fizer uma rotação de 180 com centro no seu centro geométrico, ele roda, mas no fim fica uma figura que é indistinguível da figura anterior. E uma simetria é exatamente isso, uma transformação rígida que deixa um determinado objeto na sua posição. Isso chama-se uma simetria do objeto. E dessa maneira nós agora podemos dizer que uma circunferência é mais simétrica do que um quadrado. Neste sentido tem mais simetrias. Por exemplo, qualquer reflexão por uma reta que passe no seu centro deixa a circunferência como toda invariante. Isso não acontece com o quadrado. Com o quadrado, aquelas são exatamente as quatro linhas relativamente às quais, se eu refletir, deixo na mesma. Por exemplo, se eu refletir segundo aquela linha, o quadrado no final fica numa posição diferente. Relativamente às rotações, eu posso rodar a circunferência de qualquer maneira, desde que seja uma rotação com centro no seu centro geométrico, ela deixa inalterada. Portanto, há uma infinidade de rotações que são simetrias da circunferência. Isso não acontece com o quadrado. Se eu rodar o quadrado de 45 graus, ele fica diferente. Já se eu rodar de 90 graus, ele fica na mesma. E, portanto, em particular, uma rotação de 90 graus é uma simetria do quadrado.
Há uma pequena observação, simples, mas curiosa, é que se nós compusermos duas simetrias, isso dá uma simetria. Okay? Isso é óbvio porque uma simetria não faz nada à figura, basicamente, e se eu fizer duas vezes nada, no fim tenho nada. Portanto, a composição de duas simetrias é uma simetria. Isso coloca alguns desafios interessantes, que deixo aqui. Em particular, o que é que acontece quando eu componho duas reflexões relativamente a retas diferentes? Ou seja, faço uma reflexão relativamente a uma reta e depois faço uma reflexão relativamente a outra reta. O que é o resultado final? Será uma reflexão? Será uma rotação? Será uma coisa diferente? É uma simetria, certamente, de uma figura, se aquelas forem reflexões, forem simetrias. Segundo desafio, o que acontece se eu compuser uma reflexão com uma rotação? Terceiro e último desafio, escrever um pequeno texto ou um poema que seja um poema capicua ou palíndromo, como se diz, ou seja, que lido de trás para a frente seja igual a frente para trás. A terminar, deixo algumas indicações bibliográficas, recomendando muito em particular o site do Atrator, uma associação de divulgação da matemática, onde podem encontrar vários textos e materiais sobre simetria. Até breve e obrigado pela vossa atenção.